Vasco se reaproxima da CBF. Jogadores treinam debaixo de sol escaldante nesse sábado. Verrete tem dono. Essas e outras notícias agora no BFC, o seu canal de notícias do Vasco. Olá, Vascaíno, olá, Vascaína, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Adelton Senna, mais conhecido como Dadá, e você está no BFC, o Bolorento Futebol Clube, um canal de notícias do Vasco. E hoje eu quero começar o nosso giro de notícias dando parabéns para uma pessoa que merece todo o respeito do Vascaíno. Eu estou falando dele, do craque Neto. Craque Neto, que aniversaria hoje, sempre teve um carinho enorme pelo Vasco. Olhe só uma das últimas declarações que ele fez a respeito do nosso clube. O Vasco da Gama é um dos maiores clubes do mundo. É um clube que representa o país democraticamente. Sua torcida é fenomenal. Eu gostaria muito de ter jogado no Vasco. Quem acompanha a carreira do Neto, quem acompanha os seus comentários lá na Band, sabe que o Neto sempre teve realmente um carinho muito grande pelo Vasco, sempre tratou o Vasco com muito respeito, principalmente pela história do nosso clube. Então, hoje é aniversário do craque Neto, fica aqui o nosso abraço e um desejo de muita paz e muita saúde, e obrigado por sempre nos dar aquela moral. Obrigado, valeu, Neto! Bom, seguindo em frente, cara amassada, quebrou a cara literalmente. O Vasco informa que o Marlon Gomes sofreu trauma no osso nasal, será reavaliado pelo DESP na segunda-feira e é muito provável que fique fora do jogo de sábado contra o Fluminense. Ele vai ser reavaliado, mas as informações que chegam de São Januário, que provavelmente ele vai desfalcar o time, não é uma coisa tão simples quanto eu pensei que fosse, que geralmente, às vezes, quebra o nariz, usa aquela máscara, vai para o jogo mesmo assim, mas parece que não. Como ainda temos uma semana até o jogo, pode ser garoto novo, pode ser que o organismo reaja de uma forma diferente e ele consiga se recuperar. Mas, a princípio, ele estaria fora desse jogo e, mais uma vez, a seleção brasileira deixando o Marlon, no momento que ele está em ascensão, fora de partidas pelo Vasco. É um dilema. Ele foi assim quando ele foi para o Mundial Sub-23, agora aconteceu novamente, e ele novamente jogou bem contra o Bahia, então ele tinha grande chance aí, de repente, de disputar uma vaga com o Praxedes, aí sofre esse problema no nariz e fica fora, e talvez vai ficar fora, ficando fora, se o Praxedes jogar bem, aí as chances diminuem, e assim é a vida de jogador. Mas boa sorte para o Marlon, ele tinha que servir a seleção, não tinha jeito, mas, mais uma vez, ele não teve sorte com a seleção brasileira. E quem está fazendo as pazes, rapaz, é o Vasco e a CBF. Depois aí de vários protestos, o Vasco protestou, entrou já com 4 protestos contra a CBF, contra a arbitragem, né? Por conta de mal arbitragem nos últimos jogos do Vasco. O Vasco está buscando aí uma reaproximação com a CBF. É muito importante essa aproximação, lembrando que o Brax já tinha trabalhado com o presidente da CBF lá nos tempos de Federação Baiana, e o Vasco chegando, se reaproximando, principalmente depois da saída do Luiz Melo. Então, agora com o Lúcio Barbosa, as coisas estão começando a ficar mais fácil, o trato com as pessoas e com as instituições parecem ser mais simples, mais fáceis, e o Vasco já teve algumas vitórias na CBF. Conseguiu substituir o jogo contra o Curitiba, depois conseguiu substituir a data do jogo contra o América, para poder ter um tempo maior de descanso, e isso, de alguma maneira, já é sinal de que ele está conseguindo ter um respaldo, conseguir, junto à CBF, que a CBF atenda às suas solicitações. Precisamos, sim, melhorar a questão da arbitragem, mas aí você pensa, quem assistiu agora às eliminatórias viu o Daronco, que deixou de dar um pênalti claro no jogo que ele apitou pelas eliminatórias, e aí você começa a questionar, cara, será que é perseguição mesmo? Ou será que os caras não são ruim demais? Então, talvez seja muita ruindade, porque o pênalti que o Daronco não deu, puxa aí um Google que você vai ver. Foi uma coisa absurda, mas ele não deu. Então, é válido essa aproximação, sim. Eu acho que, infelizmente, vivemos no mundo político, né?
toda hora tem política envolvida, então o Vasco precisa, sim, fazer aquela política da boa vizinhança, ter uma boa relação com a CBF, porque nós precisamos, eventualmente, uma hora ou outra, a gente vai precisar de um favor, como aconteceu agora com o adiamento dos jogos, então é importante a gente ter essa boa relação. Bom, salário de gente grande, segundo o site do Nicola, ele disse que o Ramon Dias tem o 9º maior salário do futebol brasileiro. Ele recebe em torno de $100 mil por mês e está na 9ª posição no ranking aí dos treinadores do futebol brasileiro. Então, se você quiser saber a relação, saber quem são os outros jogadores, procura lá o site do Jorge Nicola, tem um vídeo que ele coloca lá os 20 salários dos 20 treinadores do futebol brasileiro, e eu me surpreendi com a posição do Ramon. Ramon em 9º, está muito bom, é um salário de gente grande, é um salário de primeira divisão, então faça bom uso porque ele merece. Talvez seja um dos últimos treinadores do Vasco, na história recente do Vasco, que está merecendo de fato ganhar o que ganha o Ramon. Está botando o time nos eixos, tenho certeza que o time vai evoluir e vamos sair dessa zona do atoleiro. Então, faça bom uso, Ramonzito. Cara, e quem fez barba, cabelo e bigode foi o Capasso, que tirou folga, foi para a Argentina, curtir lá a sua família, curtir os seus amigos, né? Tivemos aí um período de folga desde domingo até quarta-feira à noite, porque quinta-feira eles se já reapresentaram. Então, dentro do meio de uma temporada, um periodinho de folga de 4 dias, pô, maravilha. Então, o que ele fez? Voou para a Argentina e presenteou o seu barbeiro com a camisa do Vasco lá na Argentina. Dizem que o Capasso, apesar de não estar jogando como titular, está muito feliz de estar no Vasco. Isso é muito legal. E prova disso é quando ele presenteia um amigo, um parente com a camisa do Vasco. Isso representa que ele tem orgulho de estar vestindo essa camisa. E eu fiquei muito feliz de ver essa foto, de saber que o Capasso está satisfeito. Contamos muito que ele venha apresentar uma evolução. A gente sabe que não é fácil a adaptação. Às vezes o jogador demora um pouco mais a se adaptar ao país, à língua. Tudo bem que agora tem o Ramon e o Emiliano que falam a mesma língua, deve estar sendo mais fácil para ele, por Orediano. Mas, cara, clima, muda muita coisa. Então eu tenho certeza, porque pela novela que foi, pelo esforço que foi feito pelo Vasco para comprar o Capasso, com certeza ele tem qualidade, com certeza ele vai evoluir. Né? Quem lembra de alguns zagueiros lá atrás, o Dedé é um exemplo clássico disso, que ninguém dava absolutamente nada pelo jogador e virou o que virou. Mas o Capasso, eu acho que tem potencial, tem condições de melhorar muito e fico feliz por ele estar satisfeito e distribuindo camisas do Vasco mundo afora. Cara, agora tem dono. O Vasco finalmente concretizou a compra do Verratti. Segundo o site, segundo o canal do Flávio Dias, lá, o Ave Mais, o Ave News, foi informado ontem que o Vasco tinha concretizado a compra. O Vasco, vocês sabem, quando no fechamento da janela, faltava um dia para fechar a janela, o Vasco correu e contratou o Verratti. Porém, como a Federação Argentina é muito lenta, é muito burocrática, o Vasco teve uma solução que foi a de contratar ele por empréstimo, fazer ali umas metas fáceis de ser batida para que ele batesse e o Vasco tivesse a obrigação de comprá-lo. E aí já foi feita essa compra, os números parece que estão girando em torno de $1 milhão, e o Vasco agora tem os direitos do Verratti, o Verratti que já está com a sua família no Rio de Janeiro, essa semana chegou o cãozinho dele também, então está super feliz, morando na Barra, já tirou foto em supermercado, já tirou foto em shopping, já está se sentindo aí um cidadão carioca, então boa sorte aí ao Verratti, que agora é patrimônio do Clube de Regata Vasco da Gama. Fico muito feliz porque eu aposto demais nesse jogador. E quem pensou que ia ter moleza no final de semana, cara, não tivemos. Eu fiquei muito feliz de ver essa foto hoje aí, a foto do treino, né? As fotos do treino do Vasco, e aí o Pelé o Léo está sorrindo, quer dizer, o Vasco está treinando com alegria, está treinando com muito entusiasmo, a preparação segue a todo vapor, já podemos identificar que o Payet está um pouquinho mais fininho, então assim, tem uma semana ainda pela frente para se condicionar, para ficar pronto para o grande duelo de domingo.
Então, eu estou muito feliz com o Vasco está treinando firme, treinando forte, provavelmente voltaram todos muito motivados, porque visitaram os seus parentes, foram à sua terra natal, todo mundo descansado, todo mundo com ânimo renovado, e quem chegou agora, que foi o caso do Rossi, o caso do próprio Payet, que estavam treinando aí direto nesses dias de folga, mas eles precisam estar fisicamente preparados, então eles caíram dentro aí, a gente já nota que já tem uma diferença física, vai ver claramente que isso já está acontecendo e já está melhorando. Então, vamos com tudo para esse jogo, para esse clássico. Precisamos dessa vitória, precisamos desses 3 pontos. E eu estou muito confiante que o Vasco vai sim ganhar o Fluminense no sábado às 16 horas lá no Newton Santos. Bom, galera, esse foi o Giro de Notícias. Se você ainda não se inscreveu no canal, dá essa moral pro velhinho, se inscreve. Já somos mais de 11 mil inscritos, então eu preciso desse teu apoio. Dá o seu like, faz o seu comentário, vem para cá se juntar à nossa turma para que a gente possa estar passando para vocês diariamente aqui notícias do Vasco. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela sua audiência e fui!